E aí, gente, eu me chamo Eliseu. Eu sou do terceiro período do curso de administração aqui da Uninassal Parnaíba, Piauí. E a gente está no primeiro episódio do ADMcast. Esse primeiro episódio é mais voltado para mostrar mais o mundo da administração em qual nós vivemos. E nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a Ana Caroline. Ela é administradora também, gerente de compras e faz processos gerenciais. Ela vai falar um pouco da experiência e também da jornada dela no mundo da administração. Aí você pode se apresentar para a gente? Sim, boa noite. Me chamo Ana Carolina. Tenho uma formação em administração, formação em processos gerenciais e agora estou em uma nova formação que é em gestão de recursos humanos. Fui convidada e aceitei com muito prazer em fazer parte desse primeiro podcast, dessa nova turma aqui da Nassau de Administração. Estou aqui para interagir um pouquinho com vocês e com eles, então vamos lá, Sim, né? sim. O que te levou a escolher a administração como carreira? Na minha família, eu tenho um pai que já é muito nesse ramo empresarial, né? Ele é empreendedor. E me chamou muita atenção porque eu sempre gostei muito de fazer parte do processo. Então, administrar para mim não é só uma questão de uma formação acadêmica, de um emprego, é um estilo de vida mesmo. Eu gosto de fazer parte do meio, em ajudar, em fazer parte do processo, encarar desafios, em tornar as pessoas melhores no seu dia a dia, porque a administração se resume mais ou menos isso, fazer parte de um processo empresarial, mas também fazer parte de um processo de pessoas. Isso me encanta. Eu comecei meu curso de administração em 2008, então já faz um tempinho, tá? A minha família ela tem meio esse espírito empreendedor, o que não foi o meu pontapé inicial para fazer esse curso. Eu gosto de fazer parte do dia a dia, dos processos, eu gosto dessa coisa inovadora. Então, administrar vai muito além do que uma profissão. Ela é um estilo de vida e eu gosto muito desse estilo de vida, de fazer parte de um meio, de ajudar no desenrolar, nos desafios, e isso vai mais também para o dia a dia do ser humano, de pessoas. Então, não se trata só de profissão, se trata do meu estilo de vida, por isso que eu adorei administração. Entendi. Então é mais para os processos mesmo e não tanto para gerenciar uma empresa toda, né? Como CEO, por exemplo. Assim, o meu intuito em administração não foi eu ser dona do meu próprio negócio. Eu admiro, impulsiono, falo com as pessoas sobre empreender, sobre ter seu próprio negócio, mas eu gosto de fazer parte do maquinário, sabe? De fazer Sim. girar a roda, de estar ali na solução, de ver os desafios e estar na coordenação, na liderança, de fazer parte de todos os processos que a administração envolve. Eu gosto de saber de um pouco de tudo. Logística, contabilidade, gestão de pessoas. Então, eu não queria ser a dona, eu quero ajudar os donos. Entendi. A gente fez algumas perguntas, né? E eu vou listando cada uma, né? E aqui, qual foi teu maior desafio que você enfrentou assim na sua carreira profissional até hoje? Eu acredito que a aceitação no cargo na parte feminina, porque ainda tem muito um tabu, sabe? Para a gente se posicionar enquanto mulher é mais difícil. Eu não comecei agora, então no início, o meu desafio em provar que eu era capaz tanto quanto a figura masculina foi desafiador, né? Porque a gente precisa estar sempre provando, se mostrando que a gente pode, que a gente também é capaz, que a gente consegue, que a gente dá conta. Hoje em dia já está melhor, né? Nós estamos caminhando, ainda temos muito a avançar nessa luta de igualdade, né? De aceitação, mas para mim no início foi muito isso, a questão de eu ser mulher mesmo. Mas assim, você acha que tem poucas mulheres dentro da administração? Porque da minha experiência, né, de trabalho nos setores administrativos que eu já trabalhei, eu vi mais presença feminina do que masculina. Em cargos Isso, em cargos administrativos, não em administrativos. cargos gerenciais. Você vai ver que a maior porcentagem de cargos de gerência, elas são ocupadas por homens. Masculinas, né? Isso. E as mulheres, elas na parte administrativa em si, você vai ver uma vasta
quantidade de mulheres, porque são mais organizadas, são mais centradas, mais na tomada de decisões, na postura, na liderança de frente, você vai ver mais homens. A maioria é homens, né? Como é que você faz para motivar a sua equipe dentro lá da organização que você trabalha? Eu acredito que o primordial para manter uma equipe motivada é ela ser ouvida. Porque o que todo mundo quer, na verdade, é ser ouvido. Então, se você coordenar uma equipe onde você dê voz também para o colaborador poder opinar, poder falar, dar os feedbacks, ela vai sempre se sentir parte do meio. Então, eu escuto muito. Eu dou a oportunidade deles falarem, de dizer onde não está tão legal, explico bastante sobre normas, regras, mas tento fazer com que eles façam parte de todo esse processo. Eu não imponho, né? Então, eu acho que uma liderança ouvinte, ela é essencial para uma equipe motivada. Sim, também acredito nisso, né? Porque também não tem como saber o que deve mudar sem escutar a equipe, né? Porque, querendo ou não, quem está na ponta, né, é que está vendo os problemas e o que não está dando certo. Que às vezes, como gestor, a gente não tem essa visão, né? A gente vê mais os números, por exemplo, tem gente que não vê muito trabalho, né? O desempenho. Mas é um ponto importante mesmo, da própria motivação deles, né? E em questão de conflito interno? Existe em toda empresa, em todo o nicho que você escolher, vai ter sempre esse tipo de conflito, porque somos seres humanos, né? Cada um com o seu ponto forte, com o seu ponto fraco. E continuo dizendo que a melhor arma para isso também é ouvir. Os feedbacks são muito importantes, né? Tudo ali dentro das normas da empresa, da cultura organizacional, levando em consideração as explicações no ato de uma contratação, de normas, de regras. Então, isso evita bastante conflitos, né? Ou pelo menos minimiza. Comunicação, né? É o segredo para tudo dentro da empresa. E assim, você acha que tem muito impacto a tecnologia dentro do nosso setor da administração? Sim. Na verdade, a tecnologia hoje caminha para tomar conta Não de tem tudo, como né? não Não tem viver, como né? fugir da tecnologia. Então, ela facilitou bastante você sabendo usar e onde usar, como usar. Ela facilita os processos, minimiza o seu tempo, né? Então, antigamente você tinha que estar lá com os papéis, imprimindo, e hoje em dia você ali tem uma tela que lhe dá todos os números, todos os resultados. Você tem os softwares que ajudam bastante. Então, a tecnologia ela veio mesmo para facilitar uma ferramenta que a gente só teve a ganhar com isso, né? O pessoal tem muito medo de ser substituído. Não, precisamos nos manter sempre em evolução, estudando, ouvindo, aprendendo, nos capacitando, porque a evolução é necessária, né? Usar como uma ferramenta, né? Não como... Tem muita gente que pensa que o chat GPT hoje em dia pode... A inteligência artificial como um todo, né? Pode, tipo assim, tirar o emprego de algumas pessoas. Eu não acredito. Porque ao longo do tempo a gente tem visto que a tecnologia tem ajudado e a gente tem se capacitado para utilizar ela dentro do nosso trabalho, né? De fato, ela vai tomar espaço para quem não vai se capacitar. É, E a gente está, infelizmente, numa geração onde ela pensa que saber mexer no Instagram, saber fazer um vídeo, isso é o futuro. E não é assim que funciona, né? A inteligência artificial, a evolução, tudo isso vai muito além. Muito além. Então, assim, até para administração, se você não se focar nesse sentido, se você não se atualizar, né? A gente fica para trás, sim. Mas depende da gente. E não por causa da evolução, não por causa da tecnologia. Depende de onde eu quero chegar com a evolução. até porque antes tudo era na base do papel, né? Hoje em dia não dá mais para fazer dessa forma, né? E assim, você tem alguma estratégia de sucesso? É muito complicado a gente dizer, né, uma estratégia de sucesso. Como eu disse inicialmente, eu não tenho uma empresa. A minha estratégia de sucesso é sempre dar o meu melhor. Eu sempre procuro me capacitar no setor que eu estou, no ramo que eu estou. Já gerenciei ramos diferentes. Hoje eu estou no ramo comercial, no setor de compras, mas eu acho que é realmente você conseguir ter essa flexibilidade, ter um controle emocional, que é muito importante, muito, muito, muito importante para o nosso sucesso. É você ter um controle emocional e não parar de buscar o aprendizado.
Então, você ser flexível, você conseguir se adaptar às mudanças, às dificuldades, isso é uma ferramenta para o sucesso. Um bom currículo também, né? E Também. não pensar que sabe de tudo. Mas ter só o currículo e você não ser flexível e você não saber se adaptar às situações, não saber lidar com o conflito na prática, não vai te tornar uma pessoa de sucesso. Você realmente tem que saber gerenciar o seu conhecimento. Acho que não é só ter o conhecimento teórico, mas ter vivência, né? Isso. Então, é importante mesmo, né? Assim, você acha que dentro do mundo dos negócios, a questão ética é muito importante? É essencial. Não tem como a gente ter sucesso, solidez, crescimento sem a ética. A ética é a base de tudo, né? Ela gere ali a nossa visão, missão, valores, então a ética ela é essencial. Eu acho que tem muita gente que acaba entrando nas empresas, né? Tem essa questão, né? De às vezes a empresa dizer, veste a nossa camisa e tudo mais, e a pessoa não ter essa disposição, né? Para vestir realmente a camisa da empresa. Ela está lá por uma necessidade, né? Mas não quer o crescimento da empresa. Eu acho que se a pessoa quiser o crescimento da empresa, ela está trazendo crescimento para si própria, né? Dependendo da empresa também. Mas, assim, tem gente que entra e acaba não pensando na empresa como sendo parte dela, né? Muita gente não tem essa ética também. Eu acho que isso aí não é muito a ética, é a cultura organizacional. Se você trabalhar numa empresa onde a cultura organizacional dela for, desde o início, fazer o colaborador se tornar parte dela, você tem aí uma grande chance de fazer ele vestir a camisa. Porém, na minha experiência de empresas que trabalhei, sempre você vai ter o colaborador que só está pelo dinheiro. É fato, né? Quem não queria só ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Mas você também sempre vai ter aquela galera lá que faz a roda girar, que faz parte do meio, que veste, que dá o suor. E que também depende muito de quem está liderando. Tudo isso se resume a uma liderança boa, uma gestão boa, ao tipo de missão, de visão que a empresa passa, a cultura organizacional é muito importante, além da ética, né? Sim. Você dá algum conselho para quem está começando assim a querer cursar ou até mesmo entrar de cara, né, no mundo da administração? Porque tem gente que entra só na expertise, né? Não passa pelo teórico, já vai para o prático, né? Já cria uma empresa, já monta um negócio. Sim, temos muito disso, né? As pessoas, aqui no Brasil é meio que cultural isso, as pessoas entenderem o passo a passo, né? Então, assim, estudar, realmente, eu disse estude bastante. Nunca ache que você sabe de tudo. Sempre esteja disponível a aprender com os outros, a ser flexível. Tenha sonhos, né? Mas também realmente busque o conhecimento, a evolução, porque senão não adianta você ter só o sonho, ter só o dinheiro, se você não tiver conhecimento. Não adianta. Então, uma coisa encaixa a outra. Então, o conselho que eu dou é mantenha-se estudando, mantenha-se evoluindo, se atualizando e também tendo a humildade de sempre aprender com os outros. E assim, em algum momento que teve alguma coisa que você não pudesse resolver ou que fosse difícil na adversidade, você tirou disso alguma lição? Sim, além de muito estresse. Mas assim, na universidade a gente cresce, né? Isso não é só no nosso lado profissional, né? Costuma-se sempre dizer que estar lá no fundo do poço faz você aprender a sair de lá. Então, tive muitos desafios, por exemplo, a pandemia. A pandemia foi um momento de grande desafio, não só para a pessoa da Carol, mas eu acredito que para todos os grandes empresários, pequenos empresários, né? Então, foi um desafio profissional, um desafio emocional, né? Então, a gente aprendeu a administrar as nossas emoções, acolher mais, a se profissionalizar mais no sentido de entender mais o outro. Então, eu acredito que a diversidade faz a gente crescer, não só profissionalmente, mas como ser humano Como também. seres humanos, né? Dentro disso também,
na questão do ser humano? Você acha que tem habilidades específicas que alguém precisa ter para ser um administrador ou ele aprende? Tem pessoas que nascem com dom, tem sim, tem pessoas autodidatas, igual liderança, tem pessoas que são líder nato, então, assim como tem pessoas que é administrador nato. Eu, por exemplo, hoje trabalho numa empresa o qual o meu patrão, ele não tem um curso de administração, mas para mim ele é uma pessoa assim, exemplo de administrador, sabe? De quem realmente se dedicou a isso e ele tem um dom nato para isso. Então, além de ter o dom, tem que ter o amor. Eu acredito que se você for fazer algo com amor, se dedicar àquilo, você vai aprendendo. E quando eu não tenho uma formação, eu monto uma galera, sabe, que vai dar o melhor de si. Uma galera que sabe, uma galera que vai estar ali para me apoiar naquilo que talvez eu ainda não saiba. Então, eu acho que é isso. Tem uma pergunta aqui que você disse que não ia falar muito sobre isso, mas está aqui, né? Que é como você avalia a sua jornada como mulher dentro da administração e dos processos gerenciais também. É assim, ó. Nós caminhamos, nós como mulheres, né? Nós temos uma luta muito grande para aceitação, para respeito, para igualdade. Isso não fica de fora no nosso lado profissional. Os desafios são maiores para a gente, sim, né? Muitas das mulheres empreendedoras, elas não são só mulheres, elas são esposas, às vezes elas são mães, são donas de casa, tem tudo isso por trás também, que agrega no seu cansaço físico e emocional. E além de que a gente vem de uma cultura onde os homens ocupavam os cargos de maior patamar dentro das empresas, né? E para as mulheres chegarem a esses cargos, elas tinham que ralar muito, tinham que provar muito que podiam, que é capaz tanto quanto um homem. Então, assim, são desafios que a gente vem enfrentando ao longo do tempo, já melhorou. Mas sim, na minha época de início, né, que eu iniciei lá atrás, não é como vocês agora, foi um pouco mais desafiador, sim. Foi um pouco mais desafiador para ver. Ah, mas ela é só uma gerente, ah, mas ela é uma líder. Então tem sim ainda um pouquinho de preconceito na gestão, na liderança feminina, porque acha a gente mais emocional, acha que a gente não vai ser mais racional, porque o homem tem isso de ser mais racional e a mulher é o mais emocional, então isso pesa entre eu ter duas pessoas muito boa ter um homem e uma mulher muito bom, e talvez a mulher se sobressaia um pouquinho, mas porque a mulher e talvez o sentimento na hora de uma tomada de decisão possa se sobressair, eu escolho a figura masculina, né? Então a gente ainda está caminhando para ter 100% de igualdade nesse sentido. Que eu vejo aqui, a gente estuda, né, a história da administração, a gente vê que até na própria mídia, né, muitos filmes a gente vê retratado que antigamente as mulheres faziam mais do que serviço de secretária, né? Sim. A gente via aquele administrativo mais organizado. Corporativo chegavam, eram todos homens e estava lá a secretária, né? Tinha curso de tatilografia para a secretária, saber escrever, né? Aí ela não tinha esse cargo de liderança, né? Só que hoje em dia a gente vê, por exemplo, na nossa turma, que é o terceiro período, a gente vê que tem uma divisão bem clara, né? Eu acredito que seja metade metade da turma, seja de mulheres, metade de homens. A procura por esse cargo, por esse curso, nunca foi assim uma quantidade menor feminina. Sempre ele se sobressai justamente as mulheres, elas se permitem buscar mais esse conhecimento, ter um currículo melhor, justamente para se sobressair, né? Então, assim, os homens, eles já são vistos de meio que autodidata, de gerenciar, de liderar, de cuidar, né? Tem aquela postura já, a presença masculina que gerencia. Então, eu acredito que a busca pelo curso de administração na parte feminina é uma estratégia também de se sobressair, de ter algo a mais a oferecer.
Tem algo a mais, né? Eu acredito que às vezes até uma mulher tem uma visão diferente de alguns homens, né? Na própria tomada de decisão, porque tem homem que não é muito racional também, né? Então não pode levar com algo generalizado. Não, não, não. Tanto, assim como as mulheres, elas Exatamente. também, essa questão emocional é muito variável, mas nós somos mais emocionais, sim. A gente é um pouquinho mais tendenciosa a entender mais, vamos dizer assim. Começa ensina, não, ainda dá umas oportunidadezinhas, né? Você acha que em Parnaíba tem muita oportunidade para administrador? Sim, a nossa cidade vem crescendo bastante, né? É uma cidade turística, é uma cidade que abriram-se os olhos para ela. A gente vê aí, temos um Açaí, um Mateus, temos um grupo de Eliseu, temos um grupo Evandro Comercial, Tureira. Então, assim, temos muitas lojas também femininas. Você vê uma loja, uma cidade onde você anda e tem muitas lojas de roupas, de calçado, roupas de banho. É uma cidade turística com um grande potencial, muito grande o nosso potencial aqui em Parnaíba. Então, tem com certeza portas, sim, vai se sobressair quem buscar mais, quem se dedicar mais, quem tiver em constante evolução junto com as IA da vida, né? Então, assim, realmente depende mais da gente do que da própria cidade em si. A cidade está aí, está oferecendo. Tem muita gente que acha que a administração é. E a gente sabe que é abrangente, né? E tem gente que acha que a administração não tem um foco certo, né? Que não vale a pena fazer administração. Vale a pena cursar um curso que seja mais focado numa área, por exemplo, direito, odontologia, medicina, esses mais famosos, né? Aí tem gente que acha que a administração Olha o nome, muito vago, né? administração, administrar. Eu preciso administrar meu tempo, eu preciso administrar o meu dinheiro, eu preciso administrar a minha vida. Então, qual desses outros cursos não precisa de administração? Pois é, exatamente. A administração é a base de tudo. Ela é uma base para administrar uma cirurgia, a base para administrar um processo civil. Então, assim, a administração ela faz parte do nosso dia a dia desde sempre. Independente da área que você vai se formar, você pode se formar em administração e você ser médico. A administração vai te auxiliar em tudo, entendeu? Então, assim, para mim, eu sou apaixonada por administração. Então, se você me vier com qualquer argumento e me dizer sim, ela tem um nicho muito grande, isso que me fascina. Você não precisar ser focada somente naquilo. Você sabe um pouquinho de contábil, você sabe um pouquinho de compras, você sabe um pouquinho de logística, você sabe um pouquinho de RH, você sabe um pouco de tudo. Isso faz você administrar o todo. Você consegue olhar e ver um todo. E assim, sua trajetória, né? Você falou bastante da sua formação e tudo mais, mas a gente quer saber por onde você passou, o que você fez exatamente, assim, mais detalhado, né? Eu sou teresinense, né? Eu não sou daqui de Parnaíba. Trabalhei lá em uma empresa. O meu início em si, na verdade, foi com o meu pai, né? Ele é dono de uma empresa lá de óleos lubrificantes e eu iniciei com ele. Iniciei sendo secretária. E já iniciei, assim que eu iniciei com ele, eu iniciei meu curso de administração. De lá fui para uma outra empresa, onde eu fui para o faturamento, contas a pagar. E de lá eu fui trabalhar com uma das minhas professoras da faculdade, onde eu iniciei também como secretária, depois fui para o setor financeiro e depois fiquei gerenciando a empresa dela quando ela precisou se ausentar para ter bebê. E assim eu finalizei meu período em Teresina e vim para cá ajudar o meu irmão que tinha uma loja aqui. Chegando aqui, ele finalizou a loja dele, não deu muito certo, e eu fui administrar uma empresa de reciclagem de sacola. Fiquei 5 anos nela, e aí venderam a empresa. E eu trabalhei também aqui em uma outra empresa no faturamento. E depois fui para o Evandro Comercial, onde eu já estou há 8 anos. Não iniciei na gestão também lá. Estou dando uma pincelada bem rápida, né? Não iniciei na gestão lá, mas me tornei gestora em pouco tempo lá e hoje eu já estou
em uma outra gestão, em uma outra área. Fui para um ramo de varejo, que eu não sabia de nada, nunca tinha trabalhado em varejo. E agora estou no ramo de compras, sou a gerente ali do compras, gerente ali comercial. E eu tive que aprender toda essa parte da negociação, né? E tudo isso faz parte de mim, né? Da administração, do curso, consigo pôr em prática com toda essa vivência, porque eu andei em setores diferentes nas empresas a qual eu trabalhei. Não foram muitas, mas em todas as que eu trabalhei eu demorei bastante tempo, né? Pude aprender muito nelas. E apesar de serem ramos diferentes, e é onde eu lhe falei, é o diferencial da flexibilidade, da adaptabilidade, né? A gente poder se adaptar ao ambiente. Então, assim, eu me apaixonei pelo varejo. Nunca havia trabalhado, mas eu sou literalmente apaixonada pela administração do varejo. Hoje eu estou na administração de compras, que também tem me encantado bastante, tem seus desafios, tem feito, exigido, eu ponho em prática. E o cargo que eu estou hoje me levou ao curso que eu fiz agora de processos gerenciais, né? Que é um curso muito bom, é um curso que eu amei fazer. Vi um outro nicho da administração que eu não tinha visto enquanto no primeiro curso. É um curso muito bom, indico para todas as pessoas também, processos gerenciais. Um curso muito, muito bom, que agregou bastante para mim nessa minha nova função, que é ser gerente ali no comercial do Evandro, né? Então, a minha trajetória é mais ou menos isso. Eu fui em nichos diferentes, né? Já trabalhei um pouquinho em cada local. A administração é muito vaga, vaga não, perdão, eu errei a palavra. Vasta, exatamente. Ela é muito ampla, né? Isso. Então, assim, até dentro de uma empresa a gente vê coisas totalmente diferentes. Tem a logística, né? Tem esse que me encanta, viu? O meu próximo curso com certeza vai ser em logística. Tá? É muito maravilhoso. Tem compras e vendas, tem recursos humanos, que é toda questão de recursos, né? Só que são recursos diferentes, tem recurso financeiro, né? Recursos de pessoas. Então, assim, dentro de uma empresa só, dá pra gente caminhar muito e ainda não ver tudo, né? E não consegue ver tudo. É por isso que eu lhe disse que a administração, ela lhe auxilia na vida. Ela não é só na sua área profissional. Porque você consegue ver de tudo, participar de tudo, você consegue saber do financeiro, você consegue saber do RH, você consegue saber da logística, você consegue saber das compras. A logística reversa para mim também me encanta. Muito legal, isso legal. Sim, me encanta bastante, sabe? Então, lidar com gente me encanta. Então, assim, eu não tenho como falar da administração sem demonstrar todo o amor que eu tenho por cada uma das áreas dela. Assim, eu já tive experiência, né, com o setor de departamento pessoal, né? Então eu gosto também desse departamento, mas eu vejo também as outras áreas. Tipo assim, eu tive uma experiência muito legal em trazer essas rotinas, né, de serviços dentro da empresa, porque tem essa questão, né? Tem a parte produtiva da empresa, né, que é uma coisa, e tem às vezes a parte de serviço, né, que pessoas específicas trabalham para que essa massa, né, dos funcionários, dos colaboradores, tenha um desempenho, né? Sim. Então, assim, é muito legal que a administração, ela é muito versátil. A gente não fica preso em uma coisa só, monótona, né? A gente pode mudar. Não, é um desafio todos os dias. Pois é. É um desafio todos os dias. É você trabalhar com um planejamento para que a curva tá assim subindo e talvez ela possa descer. Então, você realmente tem que ter esse planejamento, sabe? E a administração nos permite isso. Eu acho isso muito legal mesmo. E agora eu vou perguntar para você, o que lhe encantou, o que lhe trouxe para a administração, por que de escolher esse curso e não um outro curso mais, vamos dizer assim, visão única? Agora eu virei entrevistado. Agora a gente, olha, tem que trabalhar com isso, na administração. Você está indo num caminho, de repente vem uma pandemia, você tem que desfazer todo o seu planejamento estratégico. Exatamente. Então, assim, vamos aqui, agora você vai ser nosso entrevistado. O que lhe levou a escolher o curso de administração? Assim, desde pequeno eu sempre pensei em ter um negócio, em abrir alguma coisa e ser o patrão, né? Mandar, não ser mandado. Mas eu não pensava... Isso é um tabu, hein? Nós somos colaboradores. Exatamente.
assim, eu não pensava em fazer exatamente o curso de administração, porque eu vi que tinha um curso de empreendedorismo, né? Sim, que é muito bom, a matéria é muito Eu boa. queria mais focado, logo empreender e fazer uma empresa, mas só que depois, com o tempo, eu vi que dentro da administração, até pela minha experiência como jovem aprendiz, que eu entrei nesse mundo administrativo, eu vi que é muito legal também. Então, tipo assim, eu tinha o meu foco, né, e ainda tenho, quero montar no futuro uma empresa, né, um negócio, que seja meu, que eu possa gerir. Mas mesmo assim, eu também tive essa paixão nos processos, né? Em ver como é que funciona, como é que é feito. Porque também não adianta a gente ver o final e não souber como é que chegou até lá, né? Porque querendo ou não, ver os processos, a gente vê como é que a roda gira, né? Como funciona. Isso. E sabe encaixar cada pecinha, Exatamente, né? os detalhes. E a administração mostra isso, porque tem muita gente que vê os resultados, mas não sabe como chegar até lá. Aí quer chegar no final, atropelando os processos, não tem como fazer isso. Então, eu acho que foi nisso, né? Deu essa experiência e acabar mergulhando, né, dentro da administração. Eu até passei para federal para o curso de contábeis e administração também, mas contábeis eu acredito que não seria a minha área. Eu gosto de matemática, mas não, eu gosto mesmo da administração em si, mais amplo, né, que eu posso escolher De mais. tudo um pouco. Exatamente. A contabilidade também é bem legal, tá? Se for gerir a sua empresa, você precisa saber, viu? Das suas demandas, das suas DRE, você precisa, Exatamente. né? Para você também saber onde está indo seu dinheirinho, que você está investindo, ser imobilizado. Mas, enfim, muito legal a sua resposta. Eu queria, antemão, já agradecer, né? Por vocês terem me convidado. Espero ter ajudado um pouco, tirado um pouco as dúvidas de vocês. Eu queria, antemão, já agradecer, né, por vocês terem me convidado. Espero ter ajudado um pouco, tirado um pouco as dúvidas de vocês. Eu espero ter contribuído um pouco para vocês. Me sinto muito feliz em fazer parte agora da minha experiência de vida, né, poder incentivar outras pessoas a amarem esse mundo como a gente ama. E estou aqui à disposição de vocês para qualquer outro momento, A gente né? que agradece, né? E a gente tem até uma surpresinha aí da produção, né? Para lhe entregar. Eu podia entregar logo, né? Meu Deus, e é isso. Já que a gente está finalizando, né, esse episódio do ADM Cast. Que é o nome Muito que a gente interessante, viu? Muito legal, gente. Muito, muito legal. Eu espero que vocês tenham um futuro muito promissor, que vocês realmente não desistam, que vai ter muitos desafios. Não é fácil ser administrador, mas é apaixonante, é encantador. É muito legal. Não estamos sendo patrocinados, tá? Mas é simbólico, mas é de coração. Tá, obrigada. Agradecendo a sua presença, por você ter Obrigada. aceitado o nosso convite e participar, né? A gente está muito grato. Eu que agradeço. Experiências trocadas são muito legais, né? Porque eu disse, o sucesso é você sempre estar aprendendo com o outro. Nunca a gente pode, principalmente na nossa área de administração, achar que já sabe de tudo. Então, para mim também foi um aprendizado estar aqui hoje com vocês. Então, eu que agradeço e agradeço também o Mimozinho. E boa sorte para vocês. Muito legal, obrigado. E a gente encerra o nosso podcast.